Boa tarde a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Ciência à Conversa. Dar-vos aqui a nota de que hoje é mais um Ciência à Conversa, portanto, mais uma conversa sobre ciência, e neste ano, desde que a pandemia nos deu aqui mais algumas tréguas, esta atividade tem estado muito centrada também no desenvolvimento, num novo formato e no desenvolvimento das atividades e dos projetos que os centros de investigação do Instituto e do Centro de Investigação em colaboração com outros institutos temos vindo a desenvolver. Portanto, hoje é mais um momento de partilha, é um momento em que o CIEF, o Centro de Investigação e Educação e Formação da IES, irá ter aqui um pequenino momento para apresentar as suas atividades, em que temos o Ciquibio, também a apresentar brevemente, também tem aqui 2 ou 3 minutinhos para poder apresentar as atividades que tem vindo a desenvolver, e depois o Narcine, que integra, para além do Politécnico de Setúbal, integra o Politécnico de Beja, Porto Alegre, a Universidade do Algarve e dos Açores, através das Escolas Superiores de Saúde. Aqui o Narcine tem um tempo mais longo para apresentar as atividades e os projetos. Vamos ter aqui pelo menos 3 projetos de apresentação apresentados pela professora Ana Ramos, que irá coordenar, e depois temos outras colegas a apresentarem estes projetos. Dar-vos então, desejar que seja um bom trabalho. Obrigado, professora. Assim, damos início à Ciência à Conversa com a professora Lídia Maroco, do CIEF. Então, muito boa tarde, e vou apresentar o nosso projeto desenvolvido aqui no CIEF, chama Competências de Informação para Jovens da Era Digital, o qual eu tive o imenso gosto de coordenar e trabalhei em conjunto com os meus colegas Catarina Delgado, João Torres e Maria do Rosário Rodrigues, a nossa ZISA, também aqui do CIEF, e fizemos também uma parceria com a Universidade Católica, com a investigadora Patrícia Dias, e tivemos a sorte de trabalhar com a Eduarda Ferreira, que é também do Six Nova, como eu, e é psicóloga da escola com quem nós fizemos o protocolo aqui para desenvolver o projeto. E tivemos ainda uma bolseira de investigação, a Alexandra Costa, que é nossa aluna aqui na licenciatura de Ciências da Comunicação, de Comunicação Social, aqui na ES. Então, o projeto Competências de Informação para Jovens da Era Digital foi uma parceria do Politécnico de Setúbal com o agrupamento de escola Sebastião da Gama. Nós aplicamos 429 inquéritos e realizamos 5 grupos de foco a estudantes do 5º ao 9º ano da escola. E como um feedback para essa escola, realizamos 5 workshops para estudantes e uma formação para docentes na área da literacia midiática e digital. Gostava aqui de partilhar um pouco aqui o conteúdo do projeto, e nós tínhamos aqui 4 perguntas de investigação. Quais são os usos e as práticas online dessas crianças e jovens nas redes sociais? Como é que elas compreendem e se compreendem a estrutura econômica que envolve as redes sociais e as grandes plataformas da internet? Como é que estas crianças e jovens se relacionam com os chamados influenciadores digitais e como constroem sentidos sobre estes e sobre os conteúdos que produzem? Porque nós sabemos que boa parte do que eles desenvolvem de reflexão sobre o mundo vem deste consumo digital. E, por último, como é que pesquisam, avaliam e partilham conteúdos informativos sobre a realidade que os cerca nestes mesmos médias sociais. Com base nesse projeto, nós publicamos um relatório final, que vocês têm aqui um print screen do lado esquerdo da capa do relatório, e aqui do meu lado direito, um print screen de algumas conclusões deste relatório. E eu queria só destacar aqui alguns aspectos que depois nós discutimos com essas crianças e jovens e com os professores da escola. Em relação aos usos e práticas online, por exemplo, nós soubemos que 90% destas crianças e jovens possuem smartphone, que receberam estes dispositivos, em média, aos 9 anos, ou seja, cada vez mais cedo que eles têm contato com essas novas tecnologias, que eles valorizam muito esses smartphones como um símbolo de estatuto social, para a socialização, para o entretenimento e para a aprendizagem online.
mas que referem que o principal perigo que eles encontram online, nas suas palavras, é o vício, né? Passarem muito tempo online. Sobre a estrutura econômica das redes sociais, esta talvez seja uma das mais importantes conclusões do projeto. Nós percebemos que 76% consideram que as redes sociais são um negócio para os seus donos, mas, no entanto, muito poucos percebem que essas redes sociais geram lucro através da venda dos nossos dados. Eles percebem que há aqui uma relação entre redes sociais e publicidade, mas muitos não percebem que é com a venda dos nossos dados que essas redes sociais produzem lucro, não é? Sustentam o seu negócio. Em relação aos influenciadores digitais, todos reconhecem e valorizam esses influenciadores digitais pelo entretenimento, como modelos de comportamento e como uma fonte de aprendizagem, mas, por um outro lado, desvalorizam muito a relação desses influenciadores digitais com os conteúdos comerciais, com a publicidade. Então, há ali uma certa ingenuidade sobre a relação desses influenciadores digitais e a publicidade que veiculam. Por último, a relação dessas crianças e jovens com os conteúdos noticiosos. 90% afirmam que muito ou algumas vezes o que vem nas notícias não é verdade. Todos reconhecem o termo fake news, mas acham que as fake news são algo para obter ganhos financeiros ou obter atenção na internet, mas não reconhecem, por exemplo, uma intencionalidade política nestas fake news que muitas vezes consomem, e percebemos que eles consomem pouco conteúdo noticioso, à exceção de conteúdos ligados às celebridades e ao desporto. Então, há aqui várias questões, como vocês podem perceber, problemáticas que merecem ser debatidas e que é muito importante um trabalho de literacia midiática, de literacia digital entre essas crianças e jovens. Para finalizar, queria só aqui partilhar alguns dos outputs do projeto. Temos aqui uma lista das 7 publicações que nós já temos decorrentes do projeto, e além destas, nós fizemos 5 apresentações e 2 formações, como eu mencionei, em decorrência do projeto. Era isso. Muito obrigada e fico ao dispor para qualquer dúvida. Obrigado, professora Lídia. Seguimos então para a apresentação do Centro de Investigação da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, o CICIBio, que hoje fará uma breve apresentação de um projeto que está a ser coordenado pela professora Marta Justino. Obrigada pelo convite. Portanto, eu venho cá hoje apresentar o projeto do IPS Covid Lab, que acaba por ser um projeto que nasceu com a própria formação do IPS Covid Lab. Nós, por esta altura, estamos com um laboratório montado e a funcionar, estamos quase a fazer 1 ano de funcionamento, e o projeto, uma parte, ou seja, é um projeto que começou antes e que começou com todo o montar a estrutura do laboratório e que vai acompanhar tanto a parte mesmo de fazer os diagnósticos do Covid-19, mas ao mesmo tempo também estender um pouco o conhecimento acerca da Covid-19. Portanto, o que é o Covid-19? É o vírus do SARS-CoV. O que o vírus faz é infectar as células do nosso trato respiratório e trato intestinal. Faz o reconhecimento, tem todo um conjunto de proteínas e ouve-se falar muito destas novas variantes porque têm determinadas mutações e têm as mutações exatamente na parte de fora do vírus, e que é aquela proteína spike. E depois dentro do vírus tem o seu material genético e é esta fase dentro da célula que depois pode explotar, pela necessidade de utilizar a maquinaria toda da célula, a destruição das células infectadas e, portanto, causar doenças que às vezes são mais ligeiras e, noutros casos, doenças formas da doença bastante mais grave.
Eu tenho aqui este slide também a tentar explicar que existem vários pontos, eventualmente, para tentar combater a doença, várias hipóteses de tratamentos, embora ainda não haja nenhum que esteja propriamente definido como um bom tratamento. E uma das partes lógicas de qualquer combate à infecção, acho que agora estamos todos cientes disso, é a utilização dos anticorpos, da nossa própria imunidade, porque aquilo que eles vão fazer é recobrir a partícula viral e, portanto, impedem que ela entre para dentro da célula, se replique, faça mais partículas, etc, etc. E eu estou a dar este enquadramento um bocadinho só para também depois tentar explicar o que é que nós vamos fazer, ok? Portanto, temos todo este evento, agora estamos com a fase em que estamos todos já vacinados e efetivamente as vacinas aparentemente não são assim tão funcionais como parecem, embora reduzam bastante, e não são funcionais exatamente por causa desta dita proteína spike, que é a que fica por fora e que é reconhecida e que vai ser aquela que depois sofre mais mutações. Essas mutações tornam-na mais fácil de infectar as novas células, mas ao mesmo tempo o que nos deram como forma de nós despoltarmos o nosso sistema imunitário foi a versão inicial e, portanto, os nossos anticorpos ainda não estão totalmente desenhados para estas novas variantes. Claro que vão identificar qualquer coisa, não identificam tudo, mas vão identificar alguma da parte da spike e, portanto, quando estamos vacinados, ainda consegue identificar qualquer coisa, despoltar alguma resposta imune e, com isso, aumentar a nossa produção de outros anticorpos que depois se possam tornar mais eficientes. E eu acho que isso é demonstrado pelo número crescente que temos de novos casos detectados, mas menos gravidade na situação. Ou então é o próprio vírus que também pode estar menos bom, posto assim. O que é que nós fazemos no IPS Covid Lab? Porque é que se foi criado isto? Foi uma tentativa de toda a comunidade académica de dar respostas em vários locais do país a uma necessidade de conseguir fazer as detecções e os diagnósticos, e nós também respondemos, nós IPS, e respondemos criando o IPS Covid Lab para fazer essencialmente o diagnóstico molecular por RT-qPCR, na versão assim mesmo bem dita, ou aquilo que a gente já conhece assim, que é os testes do PCR. Esta ainda continua a ser a metodologia que é a de diagnóstico, ou seja, aqueles testes rápidos de antigênio são indicadores de que potencialmente está doente, mas é sempre necessário fazer um teste PCR para ficar mesmo diagnosticada a doença. Nós começamos por montar a estrutura do laboratório, portanto temos atualmente 2 salas dedicadas, uma para uma etapa e outra para a outra do diagnóstico molecular, e a seguir surgiu, portanto, quando começámos a funcionar estávamos todos em casa, praticamente, e quando fizemos o retorno no segundo semestre do ano passado, fizemos já com uma ideia de vamos rastrear toda a população, e a única forma de conseguirmos fazer isso era a de fazermos com testes rápidos de antigênio, e durante alguns meses do nosso funcionamento dedicámos-nos muito mais a fazer esses testes rápidos do que a fazer o diagnóstico molecular por PCR, embora fôssemos sempre acompanhando tanto um como o outro. Quando necessário fazíamos PCR, se não fazíamos só os testes rápidos de antigênio. E agora o que é que nós temos pela frente? O que é que engloba o nosso projeto? Também fazer a parte de um estudo sorológico, portanto fazer testes sorológicos ao sangue para detectar os anticorpos contra o SARS-CoV e evidentemente tentar aqui fazer uma correlação, um estudo de será que temos as vacinas, estamos ao fim de 6 meses, estamos ao fim de 9 meses, estamos ao fim de 1 ano de termos sido vacinados, como é que estão os nossos níveis de anticorpos,
se com a vacina A ou a vacina B, como é que estão os nossos níveis de anticorpos. Portanto, tentar elucidar um pouco aí, e temos toda uma comunidade muito grande, muito diversificada, com várias faixas etárias que exatamente nos vão dar diversos pontos temporais para estes testes e, ao mesmo tempo, toda a variância do sexo feminino, sexo masculino, a faixa etária dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, dos 40 aos 50, 50 aos 60, etc. Portanto, temos essa vantagem de poder contar com a população, a comunidade que esteja interessada em participar no estudo. Em nível destes diagnósticos, alguns testes rápidos são testes serológicos, mas esses nós não fazemos. Os testes que nós temos, portanto, temos os ditos testes rápidos de antigênio, que são os imunoquímicos, e que têm uma capacidade de detecção relativamente pequena, portanto é só na janela em que já está infecciosa a pessoa, ao passo que os testes moleculares de PCR têm uma fase uma capacidade de detecção muito mais alargada. Conseguimos ver ainda numa fase inicial de infecção e, portanto, detectar e identificar os casos antes de se tornarem efetivamente um problema muito grave. Testar-nos, obviamente que não é uma forma de nos tratarmos, testar-nos é só uma forma de comunitariamente impedirmos que outras pessoas fiquem também doentes. Como é que se faz o teste de PCR? O teste de PCR temos aquela parte das colheitas que toda a gente conhece, que nós fazemos em diversos pontos, vou falar nestes pontos móveis de fazer o teste. Colhemos a amostra, trazemos-la para o laboratório que fica no Este Barreiro, temos uma sala dedicada à extração do RNA, temos uma sala dedicada a fazer a análise por PCR. Os testes rápidos, esses nós fazemos no próprio local, temos normalmente um espaço alocado para isso e fazemos imediatamente, e as respostas temos-las ao fim de 15, 30 minutos, consoante o número de amostras que se tenha. Porquê é que agora demoramos mais tempo a dar as respostas? E o que é que nós temos andado a fazer? Portanto, ultimamente temos nos dedicado muito mais a fazer os testes de PCR. Os testes de PCR envolvem, nesta etapa de extração de PCR, a necessidade de primeiro alisar e depois fazer uma extração, que são muitos passos. Cada centrifugação é só 1 minuto, mas claro que isto multiplica-se por vários e por vários tubos e, portanto, demora-nos 1h30 ou assim a fazer, e temos a própria capacidade do equipamento, portanto, temos a possibilidade de fazer 2 postos, mas é claro que há limitações temporais para a capacidade de fazer a extração. E a seguir, a nível do PCR, novamente temos um limite da placa, quantas amostras conseguimos pôr, e a seguir o próprio tempo da incubação, que são cerca de 1h30. O que significa que quando temos muitas amostras, demoramos mais tempo, porque precisamos de fazer mais lotes de extração e mais reação de PCR. O que é que nós nos propusemos a fazer? Tentar tornar este processo um pouco mais rápido, um pouco mais célere e aumentarmos a nossa capacidade de processamento. E aquilo que conseguimos foi melhorar as etapas da extração, portanto já temos alguns passos que conseguimos eliminar sem perda de qualidade, e também avaliar a possibilidade, e agora já o implementamos, de fazer pooling, portanto o agrupamento de várias amostras, para analisar uma vez, se der tudo negativo, dá tudo negativo, se houver um positivo nós reanalisamos e validamos. E com isto passámos daquela que era a nossa expectativa de 60 amostras por dia, vá lá 90, para conseguirmos perfeitamente tratar 150 num dia, e se forem já mais próximo das 180, ok, é um dia mesmo muito longo, com a PCR a ficar a funcionar da noite. Estou já a atingir os 5 minutos?
Já ultrapassamos, professora. Pedi para ser célere, né? Então, pera, deixa-me só aqui apanhar. Olá, já usaram? Portanto, este é o panorama de praticamente um ano de funcionamento. Temos os números de testes que fazemos mais ou menos semanalmente, e aquilo que eu queria dizer é que, pronto, desde outubro que estamos numa fase crescente de cada vez mais pessoas virem fazer os agendamentos, e temos feito o nosso papel de ir identificando nos vários pontos novos casos positivos. E pronto, era tudo. Obrigado, professora Marta Justino. Com certeza teremos nos próximos tempos a oportunidade de acompanhar mais informações acerca deste projeto. E agora iria passar a palavra à professora Ana Ramos para a apresentação do cluster, digamos assim, principal, que é da unidade do Narcino. Ok, muito boa tarde a todos e a todas. Penso que estarão já a ver aqui a apresentação. Cabe-me, enquanto coordenadora da Unidade de Investigação de Enfermagem de Suíças, da NARCIN, apresentar brevemente aqui a unidade. A unidade foi criada no final de 2017, partindo aqui de um processo de cooperação institucional, interinstitucional, como a professora Ângela Lemos também já referiu, portanto tem como estes parceiros o Instituto Politécnico de Porto Alegre, o Instituto Politécnico de Beja, a Universidade de Algarve e a Universidade dos Açores no âmbito das Escolas Superiores de Saúde, e depois tem também como instituições colaboradoras a Universidade de Évora, o Instituto Politécnico de Castelo Branco e a Universidade da Madeira, também no âmbito da Escola Superior de Saúde e no caso da enfermagem da Universidade de Évora, na Escola Superior de Enfermagem. Tem como missão promover e desenvolver e divulgar o conhecimento científico de enfermagem, e para isso delineamos aqui estes 6 objetivos. Por um lado, desenvolver atividades de investigação, de modo a que possam ter ganhos em saúde e em enfermagem para as populações, contribuir para a inovação dos cuidados da investigação e do ensino de enfermagem, criar aqui redes de investigação no âmbito da formação avançada, também na atividade clínica, a divulgação da investigação desenvolvida e prestar também serviços de consultadoria e assessoria. Em termos de estrutura orgânica, funcionamos, penso eu, tendo uma base relativamente comum, com o Conselho Científico, a Comissão Coordenadora e a parte da coordenação da unidade. No Conselho Científico participam todos os membros doutorados integrados da NARCIN. A Comissão Coordenadora tem um membro doutorado integrado de cada uma das instituições de ensino superior, num total de 5 investigadores, e depois ainda tem como associados um investigador de cada uma destas instituições colaboradoras. Neste momento estou a coordenar a unidade e coordena também a professora Andréia Cercano. No âmbito da NARCIN, embora aqui o foco esteja na área científica de enfermagem, também aqui o objetivo, ou seja, embora aqui o foco pareça ser monodisciplinar ou disciplinar na área científica de enfermagem, não nos cingimos também aqui à área de enfermagem, portanto participamos em projetos cujo objetivo seja os ganhos em saúde e também a enfermagem para as populações. Temos no nosso regulamento também definidos alguns grupos de investigação, mas neste momento estes próprios grupos também estão em redefinição, portanto daí estarem aqui assinalados numa cor um bocadinho mais cinzenta, porque é algo que nós estamos agora a redefinir consoante também os projetos que temos e as áreas de interesse dos investigadores atuais. Relativamente aqui aos projetos em curso, o foco é no bem-estar de diferentes públicos em diferentes domínios, e como poderão ver um pouco mais com detalhe de alguns projetos que vão ser apresentados em seguida, mas podemos perceber aqui que temos estes 3 projetos mais virados aqui para a parte do ensino, os Embaixadores do Respeito, o Programa de Mentoria por Pares e o S4Health, e depois aqui estes 2 projetos, o impacto do Covid-19 e tendo em conta também o abandono da profissão de enfermagem e a retenção de enfermeiros também a nível das instituições de saúde, portanto um foco mais relacionado aqui com a parte da gestão dos cuidados e outro mais relacionado com a parte da prestação dos cuidados, nomeadamente a nível do stress parental e suporte social percebido, e também terminámos aliás há relativamente pouco tempo, um curso inicial de formação de revisores científicos
para uma revista, a revista Cuidarte aqui do Centro Hospitalar de Setúbal, e que vai dar resposta também àquele objetivo da formação e da parceria com as instituições de saúde. Diria que, de uma forma muito geral, esta é a apresentação da unidade. Haverá mais tempo, certamente, e estamos disponíveis para responder a algumas questões, para aprofundar também a área de atuação aqui da Narcine, mas tendo em conta também o tempo, eu iria passar desde já a palavra à minha colega Filomena Matos, da Universidade do Algarve, que vai abordar o projeto do stress parental e do apoio social percebido. Filomena, muito obrigada. Bom dia a todos. Passo então a apresentar o nosso projeto do stress parental e suporte social percebido, que é um projeto que desenvolvemos entre algumas das nossas instituições que são parceiras na Narcine, portanto o IPS, o ALG e a Universidade dos Açores. Filomena, posso só pedir para me colocares em modo de apresentação, se achas? Sim, é o que eu estou a fazer, que não tinha reparado que não estava. E como eu estava a dizer, este nosso projeto, suporte parental, stress parental e suporte social percebido, é proposto pela Narcine nas instituições parceiras, e fomos buscar parcerias também à comunidade, portanto ao ACES do Sotavento, que é aqui da região de Tavira e Vila Real de Santo António, ao ACES Rábida, da Setúbal e da Unidade de Saúde da Ilha Terceira, e as investigadoras neste projeto somos 3 pessoas que fazem parte da Narcine e 3 colegas da prática clínica em cada um dos ACES que colaboram connosco. Como eu tinha dito há pouco, nós temos como objetivo identificar necessidades nas famílias e desenvolver abordagens integradas para combater essas necessidades, tendo em conta que o processo de transição da parentalidade pode ser um processo que causa stress. E nesse âmbito, esse stress parental pode influenciar negativamente o desenvolvimento das relações estabelecidas entre os pais e as crianças, o bem-estar dos pais e o bem-estar das crianças, pelo que sabemos que o apoio social é um fator protetor para o stress assim percebido. Nós temos como objetivos descrever e analisar os fatores de risco e os fatores protetores do bem-estar parental, analisar o stress parental como fator de risco, bem como o perfil psicossocial das famílias, discutir as necessidades de apoio social percebidas pelas famílias e propor uma abordagem integrada para incrementar os fatores protetores do bem-estar e diminuir os fatores de risco para o bem-estar parental, melhorando desta forma a saúde mental, quer na criança desde o seu nascimento, quer nos pais, enquanto membros protetores da criança. Este projeto que está em curso é uma investigação-ação. Os participantes são pais e mães de crianças com idades até aos 3 anos residentes nestes locais, e as amostras para cada um dos locais teve em conta o número de nascimentos para um intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 5%. Este projeto tem já a aprovação da Comissão de Ética da ARS Algarve. Em curso estão as aprovações das Comissões de Ética de Lisboa e Val do Tejo e da Comissão de Ética da ARS da Ilha Terceira, e estamos em fase de recolha de dados. Como instrumentos nós usamos um questionário sociodemográfico, uma escala de stress parental e uma escala de suporte social percebido, que a seguir vamos tratar os dados, não é verdade? Depois de aplicar, este projeto tem 3 fases. A primeira fase já passámos por ela, portanto neste momento nós estamos na fase de recolha de dados. A seguir iremos tratar os dados, dar feedback aos parceiros e desenvolver o focus group para o desenvolvimento do plano de ação, onde vamos desenvolver o nosso programa de empowerment parental. Portanto, o nosso Kid Lab, como vocês têm estado a ver, temos aqui um logotipo. Este logotipo já foi desenvolvido durante o nosso projeto, desenvolvido por uma jovem designer, Catarina Soares,
faço questão de falar do nome da Catarina Soares, que fez um projeto espetacular para o nosso logótipo, e nesta fase do projeto nós estamos na fase da recolha de dados, portanto estamos on time na fase de recolha de dados. Só para dizer que este projeto foi um dos vencedores do Orçamento Participativo da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros, e também a Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros vai participar deste projeto também na Ilha Terceira. E qualquer coisa que queiram saber sobre o projeto, para nós é assim como um filho querido, podem perguntar a qualquer uma de nós, a mim ou a Ana ou a Elia, que também está online. Muito obrigada pela vossa presença e pela vossa atenção. Muito obrigada, Filomena. Passava já desde já aqui a palavra à Andreia Portandeiro Cerqueira, que vai apresentar o programa de mentoria por pares. Então, muito boa tarde a todos. Eu venho-vos apresentar um programa, portanto é um projeto muito diferente e num contexto diferente do que a Filomena falou. É um programa de mentoria por pares que foi desenvolvido ou teve início no início do ano letivo passado, está integrado dentro do Departamento de Enfermagem da SS-IPS e foi levado a cabo por um conjunto de professores de enfermagem, a maior parte deles investigadores da Narcine, que podem ver no slide. Com estes poucos minutos que tenho, vou tentar apresentar-vos de uma forma sintética este projeto e dar-vos alguns exemplos de alguns resultados. Como nota introdutória, dizer-vos que surgiu no início do ano passado letivo enormes desafios com o contexto pandémico que estávamos a viver, e isto criou em nós, enquanto professores de enfermagem, uma preocupação acrescida à preocupação habitual que já temos em relação ao ingresso dos estudantes do ensino secundário para o ensino superior, e nomeadamente para o curso de licenciatura em enfermagem. Isto levou-nos a estudar um pouco sobre o assunto, a fazer alguma revisão da literatura mais aprofundada e descobrimos neste estudo que um programa de mentoria por pares poderia ser uma excelente estratégia para atingirmos os nossos objetivos, que no fundo seria promover a integração destes novos estudantes que nos chegam ao curso de licenciatura em enfermagem e simultaneamente prevenir o seu abandono escolar e contribuir para o sucesso académico. E foi isto que nos propusemos a realizar. Gostaria de vos explicar um pouco mais pormenorizadamente algumas particularidades do PMP, como nós designamos. Portanto, PMP de Programa de Mentoria por Pares. É como se o desenvolvimento da mentoria fosse um plano de voo. É sempre esta analogia que nós procuramos fazer e que explicamos aos nossos estudantes, em que o mentorando é o estudante de primeiro ano, que chega ao CLE, e que no fundo é aqui neste plano de voo o piloto, e que precisa da ajuda de um copiloto, que neste caso é o mentor, é um estudante do segundo ou terceiro ano, e portanto participam os dois no plano de voo. A mentoria é feita pelo estudante mais experiente para o estudante recém-chegado, e depois temos também aqui o controlador de tráfego aéreo, que é o tutor, que é o professor, que embora não esteja presente no voo, tem um papel muito importante nesta orientação deste voo para que tudo corra bem e com a menor turbulência possível. Então começámos por fazer uma distribuição, como podem ver no esquema à direita, dos estudantes de primeiro ano, portanto os mentorandos, por um conjunto de mentores, que são estudantes mais experientes, e por sua vez por um conjunto de tutores que continuam a ser estes professores que aparece sempre em nota de rodapé aqui no nosso slide. Dizer-vos que todos foram voluntários. Como é que nós operacionalizamos o PMP? As primeiras semanas foram essencialmente destinadas ao emparelhamento destes grupos, portanto à formação dos grupos, a reuniões iniciais, quer de mentores e com mentorandos, quer depois de tutores com mentores, portanto foi como se fizéssemos uma avaliação inicial e um levantamento das necessidades. Foi um programa que decorreu ao longo de todo o ano letivo, mas com uma maior incidência, quer de reuniões, quer de diferentes atividades,
no primeiro semestre do que foram aí as principais necessidades destes atores. Portanto, o que aconteceu, tivemos reuniões informais, tivemos reuniões formais, tivemos sessões de formação essencialmente destinadas aos mentores, porque o nosso grande objetivo era desenvolver nos mentores ferramentas para que pudessem mentorar eficazmente, e fizemos reuniões também de monitorização, portanto, em dezembro e em junho, portanto, já no final do ano letivo. A título de exemplo, gostaria de vos dizer que realizámos estes diferentes workshops, estas sessões de formação aos mentores. Os títulos ou os temas destas sessões estão no slide do vosso lado esquerdo, e que não tenho tempo para falar delas, mas depois podemos falar se tiverem alguma dúvida, e que foi a partir destes workshops que nós pudemos recolher um conjunto de dados, poder analisar esses dados, e fomos devolvendo esses dados aos mentores e aos mentorandos. Porquê? Porque estes workshops que foram desenhados foram tendo com eles de forma integrada diferentes atividades e tarefas que fomos solicitando aos mentores e aos mentorandos. A título de exemplo, trago-vos só 2 resultados relacionados com os estilos de aprendizagem dos mentorandos e com as competências de escuta dos mentores, que foram resultados que encontramos ou que retiramos do primeiro workshop que realizámos. Portanto, percebemos através deste workshop e das atividades que solicitámos que tínhamos uma turma maioritariamente do estilo de aprendizagem ativo e reflexivo, e muito poucos do ponto de vista teórico e pragmático. Portanto, estamos a falar dos mentorandos, dos que estavam a chegar ao nosso curso de licenciatura, e depois também através de um questionário percebemos que os nossos mentores, neste caso os estudantes mais experientes, tinham competências de escuta bastante elevadas, portanto, como podem ver, uma média de 8, sendo que o máximo é 10. Isto leva-nos a diferentes reflexões, nós sintetizamos apenas 3. Por exemplo, foi possível para os mentorandos, ao identificarem o seu estilo de aprendizagem, terem a oportunidade de se conhecerem melhor e de estabelecerem alguns limites e algumas estratégias futuras. Em relação aos mentores que sabiam o estilo de aprendizagem dos seus mentorandos, poderem adaptar a sua comunicação e interação a esse estilo de aprendizagem, e também em relação ainda aos últimos, aos mentores poderem refletir sobre a escuta ativa, tomando consciência de si e do outro. São exemplos algumas das reflexões, mas também podemos extrapolar aqui para nós enquanto tutores e neste caso depois professores, em sabermos os estilos de aprendizagem de uma forma global e, se quiséssemos, individual, de uma turma que estava a chegar e que nós íamos ter com essa turma diferentes atividades pedagógicas ao longo do ano. Portanto, de uma forma muito geral e para acabar esta apresentação, dizer-vos que os resultados destes workshops, juntamente com estas reuniões que fizemos com todos os elementos, fez-nos perceber que de facto este programa teve muitos ganhos, mais até que o que estávamos inicialmente à espera, e para os diferentes atores. Portanto, os mentorandos sentiram um grande apoio na transição para o curso de licenciatura em enfermagem, os mentores sentiram-se muito úteis porque puderam ajudar um outro, e neste caso um outro colega que estava a chegar ao curso de licenciatura em enfermagem, e também tiveram a oportunidade de desenvolver muitas competências, nomeadamente ao nível da comunicação, e os tutores tiveram uma resposta mais segura, que foi ao encontro do bem-estar de todos estes elementos e da comunidade académica. Foi por isso que nós decidimos repetir este ano letivo o programa de mentoria por pares. Estamos a fazer algumas adaptações, principalmente tornando o programa um bocadinho mais leve, menos rígido, e procurando também lidar com algumas dificuldades, quer do ponto de vista dos docentes, quer também dos estudantes, porque, como disse inicialmente, fazemos isto de uma forma voluntária e temos que gerir com todos os nossos outros compromissos, assim como os estudantes. E em nome da equipa, obrigada pela vossa atenção e estou disponível para esclarecer as vossas questões. Obrigada. Muito obrigada, Andreia. Portanto, como puderam ver até agora, a Filomena apresentou um trabalho mais a nível de uma população específica e em parceria com as instituições de cuidados
a nível do stress parental. A Andreia agora apresentou o projeto mais virado para o ensino, atendendo também à temática e ao tópico hoje da ciência à conversa, que era mais relacionado com a Covid-19. Procurámos ter aqui projetos nas diferentes dimensões a nível da Covid-19 e que também estão a ser trabalhados na Narcine. Estamos disponíveis, obviamente, quer para alargar as nossas parcerias e pontes de contacto com eventuais interessados e também disponibilizar-nos para alguma questão que seja necessário clarificar neste momento. Muito obrigada. Obrigado, professora Ana Ramos. Temos ainda alguns minutos e, caso algum dos participantes tenha alguma questão para apresentar a algum dos representantes dos centros, é o momento ideal agora. Eu aproveito para fazer uma pergunta à professora Marta Justino, pode ser? Professora, aos dias de hoje, uma vez que se fala tanto das mutações do vírus, num dos slides que a professora apresentou, referiu que uma das componentes principais desta alteração do vírus é aquela proteína spike. Exatamente. Ou seja, é ao nível dessa proteína que ocorre a maior parte destas mutações e daí as variantes tão grandes que existem deste vírus? Há mutações ao longo de todo o genoma. As variantes na spike são aquelas que tornam mais diferente em termos de infecciosidade, porque é a proteína que é reconhecida pelo receptor das células. A seguir haverá outras proteínas que são mutadas, mas essas já estão dentro do metabolismo dentro da célula e, portanto, aí podem ser mais agressivo, menos agressivo, mas a spike tem sido sempre aquela onde surgem mais mutações e onde são consideradas mais problemáticas por causa do impacto da eficiência das vacinas e por causa desta parte de ser uma adaptação, quanto mais específico, melhor. Ok, muito obrigado. Não sei se há mais questões. Hoje foi uma sessão muito multidisciplinar, digamos assim, foram apresentadas várias temáticas, os próprios centros também eram centros com uma área ou um quadro de investigação que, apesar de ser transversal, digamos assim, a algumas componentes, tem os seus trabalhos próprios, tem a sua atividade de investigação muito própria, e hoje tivemos um leque de apresentações bastante vasto.